Ele estava em casa, ainda tentando entender como o casamento de anos tinha chegado àquele ponto, quando ela pediu: "Se eu abrir mão da pensão, você me deixa ficar com a casa?" A mesma casa onde ele a flagrou com um morador de rua. Sim, o novo amor da vida dela. Enquanto ele lutava para assinar os papéis do divórcio com dignidade, ela estava hospedada no mesmo motel onde o traiu, sustentando o amante com o pouco que tinha. E mesmo assim, teve coragem de pedir ajuda para pagar o advogado do outro. Ela achou que podia cair e ele ainda seria o chão, mas ele aprendeu. Às vezes, o maior ato de amor próprio é deixar a porta fechada. Ela abriu mão dele, ele abriu os olhos. Esposa traiu com um morador de rua com quem fazia trabalho voluntário. Agora ela também está sem teto. Minha esposa Amy, 27 anos, e eu, 28 anos, estamos casados há 6 anos. Considerando tudo, foram 6 bons anos de casamento. Eu adorava essa mulher e sempre a vi como uma pessoa gentil, com um grande coração. Eu sou meio cínico e fechado, então quando a conheci, ela parecia um raio de sol, e eu soube que precisava me casar com ela. Infelizmente, ela não era realmente quem eu pensava, ou talvez tenha mudado com o tempo. Às vezes, não dá pra saber por que as coisas mudam. Pra ser honesto, uma das coisas que eu mais amava nela era sua paixão por ajudar a comunidade. Ela era o tipo de pessoa envolvida ativamente em atividades comunitárias. Organizava arrecadações de fundos na escola local mesmo sem termos filhos. Quando a igreja queria fazer uma venda de bolos, ela já ligava o forno e começava a assar cookies de manteiga de amendoim. Eu respeitava esse altruísmo e sempre apoiei suas atividades beneficentes. Nunca imaginei que isso seria uma das coisas que mais passaria a odiar nela. Tudo começou quando ela me disse que queria ser voluntária em uma sopa comunitária. Estava animada em alimentar os sem-teto e pessoas que estavam passando por dificuldades. Eu entendia como isso era importante, mas não conseguia entender como isso poderia ser excitante. Mesmo assim, significava muito para ela, então eu a apoiei. No primeiro dia de voluntariado, ela saiu à tarde e voltou por volta das 18 horas. Tudo parecia normal. Ela tinha várias histórias divertidas sobre as pessoas que conheceu e com quem trabalhou. Eu ouvi e tentei compartilhar seu entusiasmo. Estava feliz por ela estar fazendo algo que a fazia se sentir realizada. Ela até me perguntou se eu queria ir junto da próxima vez. Recusei, que não aproveitaria nem metade do que ela aproveitava e só ia estragar o clima. Mas as coisas começaram a mudar. Ela só ia à cozinha comunitária 2 vezes por semana, mas ficava cada vez mais tempo. Eventualmente, começou a voltar só às 20 horas. Sempre tinha uma desculpa pronta quando eu perguntava. Às vezes, era uma grande bagunça que precisavam limpar. Outras, alguém começou uma briga e causou confusão. Sempre havia uma história que fazia sentido. Eu não queria parecer paranoico pressionando demais, mas algo não parecia certo. Não consegui mais ignorar os sinais quando notei como ela estava diferente em casa. De repente, ela começou a guardar o celular como se fosse um segredo de estado. Sempre estava com ele na mão e o inclinava ligeiramente para longe de mim quando usava. Eu soube que precisava fazer algo. Um dia, eu procurava algo embaixo do sofá e pedi o celular dela só para usar a lanterna. Em vez disso, ela disse que a bateria estava fraca e correu para pegar o meu. Quando voltou com o meu celular, observei cuidadosamente. Ela ficou mexendo no próprio telefone por quase 1 hora depois, antes de colocá-lo para carregar. Claramente, a bateria não estava fraca. Foi quando tudo ficou óbvio. Ela estava saindo cada vez mais. Era super protetora com o celular e ela estava tendo um caso. Eu estava convencido. Só restava saber com quem. Pensei na melhor forma de descobrir. O jeito mais direto seria acessar o celular dela, mas ela o guardava como se fosse ouro. Nunca estava a mais de 2 metros de distância e até levava pro banheiro. Pensei em confrontá-la diretamente, mas sabia que ela mentiria e apenas ficaria mais cuidadosa. Eu precisava ser esperto. Decidi segui-la na próxima vez que fosse voluntariar. Depois de 3 dias dolorosos fingindo que estava tudo bem, finalmente tive minha chance. Ela disse que ia sair para o voluntariado e eu só respondi: "Te vejo depois". Tentei parecer casual, mas meu coração estava disparado. Estava nervoso por ser visto seguindo ela, mas mais ainda pelo que poderia descobrir. Fingi acenar enquanto ela saía de carro e logo fui atrás. Segui-la foi mais fácil do que imaginei. A parte mais difícil foi controlar meus nervos. Ela nunca foi boa em reconhecer carros,
então provavelmente nem notaria se eu a seguisse de perto. Meu coração afundou quando percebi que não estávamos indo na direção da cozinha comunitária, mas tentei não tirar conclusões precipitadas. Pensei em 1000 desculpas para ela. Talvez tivesse que buscar algo para ajudar na cozinha. Voluntariado não é só servir comida, e às vezes precisam de suprimentos. Talvez fosse isso. Infelizmente, não era. Eu quase tive uma crise de ansiedade quando ela entrou no estacionamento de um motel. Estacionei do outro lado da rua e comecei a gravar com meu celular. O zoom deixou a imagem meio borrada, mas dava para ver que era ela. Ela nem foi até a recepção, apenas foi até uma porta e bateu. Depois de alguns segundos, alguém abriu. Estava longe demais para ver se eu o reconhecia. Ele apareceu por poucos segundos antes de fecharem a porta. Fiquei completamente entorpecido. O choque virou raiva. Não havia mais dúvidas. Ela fingia fazer trabalho voluntário para esconder um caso. E estava fazendo isso num motel barato. Senti nojo. Não fazia ideia de quantos dos seus atos de caridade eram só fachada. Pensei no que fazer. Eu tinha o vídeo. Poderia voltar para casa, falar com um advogado, confrontá-la e expulsá-la. Mas sabia que ela mentiria. Talvez dissesse que estava dando aconselhamento. Eu estava farto da enrolação. Saí do carro e fui direto até a porta em que ela entrou. Atravessei o estacionamento, ficando mais furioso a cada passo. Bati na porta com tanta força que quase a arranquei. Havia barulho no quarto, que ficou em silêncio assim que bati. Sabia que estavam lá dentro. Bati de novo e gritei o nome da Amy, dizendo que sabia que ela estava lá e que queria falar com ela. Nada. Comecei a causar uma cena. Algumas pessoas espiaram pelas portas próximas. A recepcionista apareceu, jovem, parecia ter uns 18 a 22 anos. Disse que chamaria a polícia se eu não parasse. Por um momento, considerei insistir, mas percebi que isso só me colocaria em apuros. Respirei fundo, pedi desculpas à moça e fui embora. Voltei ao carro. Pensei, eles iam sair eventualmente, e ser pegos pelo marido com certeza acabaria com o clima. Achei que não ficariam muito tempo. Liguei o carro e saí, só para fingir que tinha ido embora. Dei a volta no quarteirão e estacionei onde pudesse ver a saída do motel sem ser visto, e esperei. Talvez eu tivesse errado sobre o clima morto, ou talvez quisessem ter certeza de que eu tinha mesmo ido embora. Levaram quase 3 horas para sair. Vi-me andando rápido até o carro, olhando para todos os lados, claramente assustada. Eu a tinha assustado com a batida na porta. Joguei o carro na frente do dela. Ela entrou no carro assustada. Saí do meu, ainda furioso, mas mais calmo. Fiquei na frente do carro dela, impedindo-a de sair. Perguntei se isso era o que ela fazia quando ia voluntariar. Ela não respondeu. Notei que seus olhos estavam vermelhos e inchados. Tinha chorado. Ainda chorava. Perguntei quem era o cara. Ela disse que eu não o conhecia. Disse que sentia muito e odiava que eu tivesse descoberto assim. Perguntei como ela planejava que eu descobrisse, e ela não soube responder. Falei que não acreditava que ela tinha feito isso. Sempre pensei que ela era uma santa. Sempre me gabava pros amigos de como ela era ativa no voluntariado, e o tempo todo era só uma fachada para atrair. Ela se ofendeu e disse que o trabalho voluntário era real, e que conheceu o cara lá. Então, tecnicamente, ela não estava mentindo. Irônico, considerando que estávamos do lado de fora do motel onde ela foi encontrar o amante. Perguntei se ela queria um prêmio por não ser uma mentirosa completa. Aí começamos a discutir feio, até sermos interrompidos por quem eu menos esperava, e o amante dela. O mesmo cara que abriu a porta do quarto apareceu, ficou do lado dela e disse: "Você precisa parar de incomodá-la." Fiquei sem palavras. Primeiro, a audácia era inacreditável. Segundo, o cara estava completamente desleixado, usava um casaco rasgado, claramente em má situação. Quando ela disse que o conheceu no voluntariado, achei que fosse outro voluntário, mas era óbvio que ele era alguém que ia lá para receber comida, não servir. Isso me atingiu de um jeito estranho. Não quero soar preconceituoso, mas você esperaria que, se seu parceiro te traísse, fosse com alguém melhor. Mas ela me traiu com alguém que provavelmente nem tinha onde morar. Perguntei se ela realmente destruiu nosso casamento por isso. Ela disse que ele tinha uma boa alma e que os dois foram atraídos um pelo outro. Falei para ela aproveitar bem o quarto do motel, porque ela não ia voltar para casa. Aí ela implorou para não ser expulsa, porque não tinha para onde ir. Eu disse que ela devia ter pensado nisso antes de dormir com alguém que não tinha casa. Falei que tinha os dois em vídeo e que ia pedir o divórcio. Ela só implorava para não ser expulsa, e nem mencionava o divórcio.
Disse que ela podia pegar as coisas, mas não dormiria mais lá. Voltei para casa, juntei tudo que era dela em pilhas na sala e comecei a procurar advogado. Mais tarde ela apareceu para pegar as coisas e implorou outra chance. Disse que nem tínhamos conversado ainda. Eu disse que ela já tinha feito sua escolha, e ela acabou com o casamento, não eu. Ela aceitou a derrota e colocou tudo no carro. Quando levou a última leva, eu nem esperei ela ir embora. Fechei a porta e tranquei. Desde então, falei com um advogado e iniciamos o processo. Ele disse que as provas não eram 100% sólidas, mas tinha um bom pressentimento. Isso já bastava para mim. Desde que descobri as mentiras da minha esposa, não sei mais no que acreditar. Pensei em fazer terapia, mas vou esperar até o divórcio estar finalizado. Só então vou decidir o que fazer. Atualização para aqueles que estavam ansiosos por uma atualização. Aqui está ela. Eu vinha planejando postar uma atualização há muito tempo, mas houve tantos acontecimentos, um após o outro, que nunca parecia o momento certo para contar tudo. Bem, agora que a poeira assentou, parece o momento ideal para contar tudo o que aconteceu. Primeiro, fiquei surpreso ao descobrir que minha esposa e o novo homem dela ainda estavam juntos. Ela realmente viu algo nele. Pelo visto, tive que me perguntar o que ele tinha que fosse melhor do que uma casa grande, uma renda estável e lealdade. Segundo ela, ele tinha uma boa alma. Talvez tenha sido só isso mesmo. Bom, vamos ver o quanto isso vai sustentar ela. Descobri isso quando queríamos entregar a ela os papéis do divórcio. Pedi o endereço dela e não pude acreditar quando ela me disse que ainda estava hospedada no mesmo quarto de motel onde eu os peguei. Eles realmente não tinham para onde ir. Foi tão patético que eu até poderia ter sentido pena dela. Em vez disso, eu só senti vergonha alheia, principalmente quando ela me ligou pedindo para irmos para uma mediação, ao invés de levarmos as coisas ao tribunal. Ela tinha um pedido simples: abriria mão da pensão e aceitaria uma divisão menor dos bens se ela pudesse ficar com a casa. E eu ri na cara dela. Ela não ia se mudar para minha casa com outro homem. O tribunal teria que me arrastar chutando e gritando antes que eu deixasse isso acontecer. Além disso, o plano dela nem fazia sentido. Ela ainda não tinha alugado outro lugar porque ganhava pouco e estava sustentando um vagabundo de verdade. Não havia chance de os dois conseguirem pagar o aluguel do lugar onde morávamos. Ela disse que ela e Marcos, o novo cara, iriam se acertar assim que tivessem uma nova casa, que ela se candidataria a empregos melhores e que ele era um bom homem que só precisava de uma chance. Eu não conseguia acreditar na estupidez dela. Ela parecia uma adolescente apaixonada pelo primeiro crush. Não havia lógica ou razão em nada do que ela dizia. Não adiantava tentar fazê-la enxergar a realidade. E sinceramente, eu nem me importava o suficiente para tentar. De qualquer forma, ela não teria a mediação que queria. Meu advogado me pediu para considerar seriamente. Ele disse que seria um ótimo acordo para mim, mas eu recusei. Talvez eu também estivesse sendo emocional, mas para mim era uma questão de princípio. Não havia chance de eu entregar minha casa para o homem que me roubou a esposa. Eu me sentiria o maior corno do mundo se ela usasse minha casa para salvar o amante dela da rua. Eu não estava animado com uma batalha legal prolongada, mas estava pronto para defender o que eu acreditava. Quando chegamos ao tribunal, percebi por que ela estava tão insistente na mediação. Não era só porque queria a casa, mas porque sabia que não tinha chance alguma. Não sei como não percebi isso antes. Eles não tinham dinheiro nem para pagar aluguel, então ela definitivamente não tinha como pagar um bom advogado. Eu tinha um advogado com mais de 2 décadas de experiência, enquanto o advogado dela parecia que tinha se formado na semana anterior. Com as provas da traição dela e o fato de já estar morando com outro homem, se é que dá para chamar assim, as coisas não correram bem para ela. Ela conseguiu algumas coisas com as quais eu nem me importava, mas o que realmente fez o meu dia foi o fato de que ela não conseguiu a casa. Isso foi justiça poética para mim. Claro, ela conseguiu um pouco de pensão, mas não foi muito. Só o suficiente para garantir que ela não caísse na miséria depois do divórcio. Sinceramente, eu não me importava com o que aconteceria com ela depois. Foi ela quem me deixou, não era minha responsabilidade o que acontecesse com ela, especialmente agora que tinha outro homem. Depois de alguns meses, eles conseguiram um novo lugar para ficar. Nunca estive lá, mas conheço a área. É o tipo de lugar onde a única coisa boa que se pode dizer é que é barato. Mas pelo menos tinham onde ficar agora, certo? Agora podiam começar a reconstruir suas vidas,
como Amy dizia que fariam. Ela arranjaria um trabalho melhor e Marcos se estabilizaria. Sem surpresa para ninguém, isso foi só mais uma mentira que ela contou para si mesma. O homem de boa alma que só precisava de uma chance foi pego com drogas e acabou sendo preso. O uso de drogas violava os termos do contrato de aluguel e, com menos de 2 meses morando no apartamento novo, os dois acabaram sendo despejados. Não sei onde eles foram parar agora, mas não ficaria surpreso se tivessem voltado a alugar um quarto no motel favorito deles. Alguns dias depois que soube da prisão dele, Amy me ligou chorando. Disse que sabia que tínhamos terminado em maus termos e que tinha cometido um erro horrível. Por um segundo, achei que ela fosse me pedir para voltar. De certo modo, isso teria sido melhor do que o verdadeiro motivo da ligação. Ela me pediu ajuda para pagar o advogado do Marcos. Eu disse na hora que ela já recebia pensão para cobrir qualquer necessidade que tivesse, e que ali acabavam minhas obrigações com ela. Se o santo dela precisava de ajuda legal, que arranjasse por lá mesmo. Ela implorou para que eu fosse razoável, mas eu disse que já estava sendo razoável só por estar ouvindo. Então desliguei na cara dela. Ela me ligou mais algumas vezes depois disso, mas eu não atendi. Quando ficou claro que ela não ia parar de ligar, bloqueei o número dela. O divórcio foi finalizado e ela saiu da minha vida. Não havia mais nada para conversarmos. Minha vida está muito mais tranquila agora sem ela. Posso dizer isso com certeza. Eu era feliz quando estava casado, mas ela jogou tudo fora por um capricho. E é infinitamente melhor estar sozinho do que com alguém em quem você não pode confiar. Para finalizar o vídeo, eu quero agradecer o apoio dos membros. Caso você queira se tornar membro, clique no link ao lado de inscrito ou no comentário da descrição.